Então, estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos na aula 10 e, como já foi dito anteriormente, essas aulas estão disponíveis, todas elas, disponíveis em nosso canal no YouTube, para quem quiser ver posteriormente ou mandar para alguém. Sempre alguém fala assim, pastor, eu queria mandar para fulano, tal. Estão lá as aulas, pode ser compartilhada, pode voltar lá. Então, fiquem à vontade. Nós estamos no capítulo 3, então peço que vocês abram suas Bíblias aí. Hoje eu tenho uma leve impressão de que a gente não vai terminar, mas fiz um planejamento para terminar hoje. Mas caso a gente não termine, a gente coloca no domingo próximo o restante. O trecho que a gente vai estudar hoje é do verso 11 ao verso 26. Então nós estamos em Atos, no livro dos Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento. Vale lembrar isso. A Bíblia ela é um conjunto de livros, como todo mundo sabe, e esses livros cada um tem um gênero, né? E aqui, esse livro é um livro histórico. Por que é importante a gente saber disso? Porque cada livro ele precisa ser lido a partir do seu gênero, né? Por exemplo, você que recebe uma carta, hoje não sei se ainda as pessoas recebem carta, a não ser de cobrança, mas você recebe um e-mail de uma pessoa querida, você lê de uma forma. Mas você está lendo o livro de romance, você lê de outra forma. Um livro técnico da faculdade, você lê de uma outra forma, né? E por que você faz isso? Porque são gêneros diferentes. Uma coisa é uma mensagem que você recebe de um amigo no WhatsApp. Outra coisa é um livro que você lê na faculdade para fazer uma prova, para aprender aquele conteúdo. Então, assim como cada gênero exige uma perspectiva de leitura específica, assim também acontece com os textos bíblicos, tá? Então, esse livro é um livro histórico, tá bom? Nós estamos nessa perícope, como eu falei. Na semana passada, nós começamos do verso 1 até o verso 10, que foi aquela experiência lá da cura do paralítico na entrada do templo. E agora nós estamos dentro do templo e Pedro prega. Então, vou pedir que alguém aí, por favor, faça a leitura desse trecho. Eu vou colocar aqui na tela para a gente, mas você pode ler na sua Bíblia mesmo. Atos 3, de 11 a 26. Alguém pode ler para a gente, por favor? Eu posso, pastor. Cora sim. Quem é eu? Cora. Vamos lá, Cora. E apegando-se o coxo, que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar estes homens? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. É até onde, pastor? E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, e do qual nós somos testemunhas. E pela fé no seu santo nome fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis. E a fé é que é por ele deu a este, na presença de vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os nossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo,
dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse: O Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência farão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Obrigado, Cora. Muito obrigado. Deus abençoe. Esse texto, eu já falei isso, né? Que nos livros de Atos no livro de Atos tem alguns sermões. E esses sermões são riquíssimos aqui, como eu falei. Eu uso o slide para não me perder, porque senão eu fico tão querendo, pode ser analisado de várias perspectivas, tem tanta coisa aqui para a gente aproveitar, mas como não dá para aproveitar absolutamente tudo em uma aula só, eu fiz um roteiro para a gente caminhar por esse texto hoje, mas aí os irmãos e as irmãs que quiserem fazer suas contribuições, fiquem à vontade, tá bom? Então, nós estamos diante da pregação de Pedro no templo. E aí, o que é esse sermão de templo? Primeiro, é um sermão cristocêntrico, né? Segundo, é um sermão que denuncia a nossa culpa, é um sermão que revela Jesus e é um sermão que nos desafia ao arrependimento. Eu acho que a gente pode dividir esse sermão em esses quatro perspectivas desse mesmo sermão. Então, o que aconteceu aqui, gente? Pedro e João estavam indo ao templo, caminhando ao templo como um dia normal, como algo que eles faziam comumente. Não tinha nada de extraordinário aqui. Ele estava indo ao templo e no meio do caminho, na porta do templo, ele encontrou com um coxo e, em nome de Jesus, curou esse coxo. O que aconteceu disso é que, por conta dessa intervenção... Estão me ouvindo todos aí, gente? Tá A internet oscilou aqui. Deu para me ouvir? Ou está com problema? Alguém pode me... Tá certinho? Tá certinho. Travadinha só, mas Eu estou voltou. ouvindo muito bem. Eu entendi. Só deu uma travadinha, mas voltou logo depois. Pronto, então vamos lá. Aí, vamos me dando feedback aí, caso... Ok. Então, vamos lá. Então, como eu disse, ele estava indo ao templo, curou, e aí, da cura, teve um rebuliço. Né? Um homem que vivia bastante tempo naquela situação foi curado, e aí todo mundo chamou a atenção de todo mundo. E Pedro, aproveitando-se dessa oportunidade, assim como ele fez lá em Pentecostes, aproveitando da situação que Jesus causou, Jesus causa situações, ele pregou, tá bom? Pregou esse sermão extraordinário. E a gente vai ver por que ele é extraordinário. Então, eu estou dividindo nessas 4 partes, a gente vai seguindo, e eu vou tentando aproveitar o máximo possível aqui do texto. Então, vamos lá. Um sermão cristocêntrico. Tá? Eu separo esse trecho aí do versículos 11 a 13 e o 16. Quando o mendigo, apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão, né? Naquela parte do templo ali, que é uma parte exterior, a parte externa do templo. Vendo isso, Pedro lhe disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Aí uma pausa. Que talvez não fosse nem necessário falar isso, mas infelizmente é. O centro da igreja, se essa igreja é cristã, é Cristo. E Pedro deixa claro aqui, não é porque ele era apóstolo, não é porque ele tinha poder, não é porque ele era um homem de Deus, não é porque... Então, a igreja que está organizada em nome de uma pessoa, ao redor de um ministério de uma pessoa, de uma figura emblemática, essa igreja não é cristã. Ainda que ela esteja com a Bíblia e ainda que ela se chame igreja, não é cristã. Né? E Pedro nos ensina isso logo aqui.
né? Como se nós tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder e piedade. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, desde os vossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. É o versículo 13. Aí eu dou um salto para o verso 16 agora. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou esse homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, ou seja, por meio de Jesus, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Certo? Então, primeira coisa, o que é um sermão cristocêntrico? O que é isso? O sermão cristocêntrico, ele é um sermão que tem, como o texto já diz, o Cristo como o centro do sermão. Então, Cristo não é um detalhe, Cristo não é um amuleto, Cristo não é uma pedra de toque, Cristo é o centro do sermão. É como Paulo fala, é dele, por ele e para ele. Então, um sermão cristocêntrico é aquele que você consegue perceber Cristo como catalisador, certo? Ao final do sermão cristocêntrico, você percebe a Cristo. Você não percebe a eloquência do pregador, você não percebe e fica apenas na eloquência do pregador, não fica apenas nas informações que ele traz ou nas bênçãos prometidas. No final do sermão cristocêntrico, você aprende mais sobre Jesus. Então, em linhas gerais, nós podemos resumir exatamente isso. E é isso que a gente vê aqui em Pedro. Pedro pega toda a situação e tanto o fato que está ali diante dos seus olhos, o fato histórico propriamente dito, quanto os fatos anteriores. Né? Ele pega os profetas, toda a tradição de Israel e faz convergir tudo isso em Cristo. Esse é um sermão cristocêntrico. Tá bom? E qual a importância disso? Qual a importância da cristocentricidade para a igreja cristã? Uma coisa importante é dizer o seguinte, gente. Nós somos cristãos. Certo? Nós não somos discípulos de Moisés, nós não somos discípulos de João Batista, nós não somos judeus, como alguns pastores insistem aí, né? De usar kippá, usar a bandeira de Israel. Nós somos cristãos. Bom, nós acreditamos na Nova Jerusalém. Então não faz o menor sentido o pessoal ficar com a bandeira de Israel para lá e para cá. Não. Certo? Nós somos cristãos. Nós celebramos a Jesus, ok? Então, toda a mensagem, todo o engajamento da igreja tem o Cristo como centro. A gente abre mão de todas as coisas e busca a Jesus de Nazaré. Pronto. O reino de Deus e a sua justiça em Cristo Jesus. E aí eu vou tratar 3 aspectos que são talvez os 3 pilares fundamentais para a gente compreender isso. Primeiro, a igreja cristã. Certo? E aí tem esses 2 textos aqui. Primeiro de Colossenses, capítulo 1, verso 18. Alguém pode ler para a gente? Colossenses 1, verso 18. Não se acanhe, gente. Alguém aí abre a Bíblia, Colossenses 1, 18, liga o microfone e lê para a gente. Quem pode fazer isso, por favor? Aqui. Quem é? Sara. Vamos lá, Sara. Colossenses 1, 18. Ele é a Isso. cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Amém. Obrigado, Sara. Primeira frase é o seguinte: ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja tem o Cristo, certo? A igreja é Cristo é o cabeça. E aí tem outro texto, que eu citei aí, Mateus 16, 16 a 18, que eu acho que, se bem compreendido, expressa até um pouco melhor isso. Abram suas Bíblias aí, me acompanhem. Mateus 16, 16 a 18, que é a confissão de Pedro. Interessante isso. Jesus está em Cesareia, na região da Cesareia, e aí pergunta aos discípulos, né, a Filipe e aos discípulos: quem dizem os outros que é o Filho do Homem? Versículo 14. João Batista, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus continua: e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí Pedro responde. Olha só a resposta de Pedro. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E aí Jesus respondeu no verso 17: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, Bar Jonas. Simão, filho de Jonas. Porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Aí tem uma confusão que fizeram, que disseram o seguinte nessa frase aí do versículo 18, quando Jesus fala: Você é Pedro, e sobre essa pedra. E alguém fala o seguinte: então é sobre Pedro, porque a palavra Pedro, Petros, é um pedaço de rocha que soltou, ou seja, é uma pedra. Então Jesus está falando que sobre Pedro edificaria a sua igreja, como algumas outras tradições cristãs utilizam essa expressão. Não. O que Jesus está dizendo é o seguinte: sobre a afirmação de Pedro que ele edificaria a sua igreja. E qual foi a afirmação de Pedro? Está no versículo 16. Tu és o Cristo. É sobre a afirmação que Jesus é o Cristo que a igreja foi edificada. E isso é tão profundo que Jesus chega a dizer a Pedro o seguinte: Pedro, isso não foi fruto da sua inteligência. Você não chegou a essa informação porque você é inteligente. Não é porque você é uma pessoa antenada, não. Foi porque meu pai revelou a você. É uma revelação tão profunda que você não teria acesso sozinho. O meu pai revelou isso para você, que eu sou o Cristo. E é sobre isso que eu estou edificando a minha igreja. Tá? Então a igreja é cristocêntrica. Mas não somente a igreja. A mensagem da igreja é cristocêntrica também. 1 Coríntios 2, 1 a 2. Alguém pode ler, por favor? Com o microfone desligado, eu não consigo nem denunciar ninguém. Quem vai? Darliton, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 e 2, por favor. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria. Porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Pronto. Obrigado, Darliton. Olha só, solta aí. Solta aí. Só 1 e 2. Obrigado, Darliton. Porque aí Paulo diz para a gente: olha, quando eu fui estar com vocês, eu não fui com discurso eloquente. A minha mensagem não foi. Eu não citei os gregos, eu não fiquei nos gregos, eu não fiquei nos profetas, eu fiquei em Jesus crucificado. Mas quem conhece a história de Paulo, a pregação de Paulo, sabe que Paulo às vezes citava os filósofos gregos, às vezes citava a tradição de Israel. Então, citar essas coisas não é problema. O problema é ficar nelas. Paulo falou: pois bem, a minha mensagem, o centro da minha mensagem foi Jesus e esse crucificado. Então, olha só, a mensagem da igreja é só uma. É Jesus de Nazaré. Deus estava em Cristo se reconciliando pelos homens através de Jesus. Ponto. Certo? Você pode até utilizar, a igreja pode utilizar para esclarecer, para ficar mais fácil de compreender, para a gente entender vários artifícios. Portanto, que todos eles se mostrem submissos a Cristo. Porque é Cristo crucificado que é a nossa mensagem principal. Tá? Então, a mensagem da igreja é cristocêntrica. E a missão da igreja. E é um texto conhecido de todos nós, que é Mateus 28, 16 a 18, quando Jesus fala: toda autoridade, Jesus ressurreto, chega para os discípulos na praia e fala: olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Ou seja, a igreja é enviada ao mundo em missão com essa certeza de que toda autoridade nos céus e na terra foi dada a Cristo. Então, perceba a importância da cristocentricidade no seio da igreja. A igreja cristã, para ser cristã e por ser cristã, ela tem o Cristo no centro. A nossa fé cristã, a nossa fé precisa ser cristocêntrica. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ficou claro aí, gente? Sobre isso, alguém tem alguma observação? Também, pastor. Não. Ok, né? Vou seguir. Então, o primeiro aspecto desse sermão é isso, a sua cristocentricidade. O segundo aspecto desse sermão é que é um sermão que denuncia a nossa culpa, que fala que nesse problema aí nós temos culpa. E aí tem um detalhe no texto bíblico que todas as vezes
que nós formos ler o texto bíblico, é importante que a gente leia que cada personagem ele é um arquétipo, né? Um referencial do que somos. Já falamos isso em outro momento. Então, todas as vezes que a Bíblia fala da história de Abraão, da história de Isaac, da história de Pedro, da história de Judas, todas essas histórias, elas, de alguma forma, são nossas histórias também. Os homens e mulheres de Deus, Paulo tem uma expressão interessante, que ele fala assim, ó, que Elias, sendo um homem sujeito às mesmas paixões que a gente, ou seja, gente como a gente. Se estivéssemos na situação no lugar de várias personagens da Bíblia, faríamos provavelmente aquilo que eles fizeram. Porque ali são pessoas como nós somos. Tá bom? E aqui Pedro faz uma denúncia que é a nossa denúncia. Né? Um sermão que denuncia a nossa culpa. É o versículo 13 ao 15. Me acompanhe, por favor. Atos 3, versículos 13 a 15. E ele fala o seguinte, ó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos vossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para serem morto e negaram perante Pilatos, embora ele tenha decidido saltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que ele fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha disso. 3 acusações ao menos para a gente aí. Tá, vamos por parte. Primeira coisa que Paulo fala para a gente lá em Romanos 3, 23, é que todos somos pecadores. Todos. Até quem é bonzinho. Até aquela pessoa, pensa uma pessoa boazinha, que você fala, fulano é tão bonzinho, dá até vontade de levar para casa. Gente boa. Pecador também. Ok? Todos pecadores. E sobre essa questão do pecado, é importante que a gente entenda o seguinte, que não existe uma hierarquia de pecado. Pecado. E aí acho que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje à noite no sermão. Pecado. Todos somos pecadores. Se tem uma consciência que um cristão tem, é do seu pecado. Do seu pecado. Certo? Todos são. Romanos 3, 23. Mas aqui é importante a gente entender o pecado como não apenas como uma transgressão. O pecado ele tem 2 perspectivas. Primeira é de uma transgressão. Né? Existia uma norma aí, eu quebrei, burlei, falhei, né? A palavra pecado é errar o alvo, né? Se a gente for pegar literalmente, no grego é errar o alvo. Como assim? Aquilo que foi criado para ser garrafa, né? Pegando o exemplo da garrafa aqui, não sei se todos estão vendo a garrafa, foi feito para ser garrafa e no meio do caminho falhou. Né? Foi feito para ser caneta e no meio do caminho falhou. Não foi, errou o alvo, errou o seu propósito. Assim foi o ser humano. O ser humano foi feito para ser um tipo de gente e errou o alvo. Se perdeu. Pecou. Então, pecar é essa transgressão. Mas o pecar é um afastamento de Deus. E aí eu queria que vocês me acompanhassem até 1 João, capítulo 3. 1 João, lá no finalzinho, de trás para frente, Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João. Me acompanhem lá, capítulo 3. Eu vou só citar algumas coisas aqui, depois vocês leem com calma. A partir do verso 4, olha o que João fala. Me acompanhe. João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, a partir do verso 4. Diz assim, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Olha só, todo aquele que... Olha como o pecado está no singular. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu e nem conhece, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, e aquele, assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco não ama seu irmão.
Vamos lá, vou tentar explicar esse texto aí. João utiliza aqui essa expressão o pecado no singular, certo? O que é esse pecado? É o afastamento de Deus, certo? O pecado principal, capital, pecado original, o pecado tem uma expressão federal, né? O pastor Renato que gosta dessa expressão, é esse afastamento de Deus, que aconteceu lá no Éden. Quando o ser humano vive distante de Deus, ele comete o pecado. Pronto. E as transgressões vêm como consequência desse afastamento de Deus. É por isso que João fala aqui, ó, que quem vive no pecado faz o pecado, ou seja, quem está distante de Deus transgride a lei. Então, o indivíduo que rouba, que mata, que mente, que adultera, que faz o que faz porque está distante de Deus. E faz porque está no corpo de queda também, em queda. Mas o princípio é esse afastamento de Deus. Então, existem essas duas perspectivas. A primeira é o distanciamento de Deus, que faz com que o indivíduo cometa as transgressões. De modo que nós pecamos porque somos pecadores. E não somos pecadores porque pecamos. Ou seja, todos os delitos, todas as maldades, todas as coisas que a humanidade faz e que nós chamamos de pecado, acontece porque ela é pecadora, ou seja, porque ela está distante do Criador. E não o contrário. Não é porque eu roubei, não é porque eu menti, que isso me afastar de Deus. É o contrário. É por estar afastado de Deus que eu faço essas coisas todas. Ficou claro ou ficou confuso, gente? Me ajudem. Se vocês não falarem, também não vou falar mais. Claríssimo, Pastor, pastor. ficou claro, sim. Ficou. Obrigado. Mas é bem Obrigado pela interessante, solidariedade. porque eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, dessa frase, do pecamos porque somos pecadores, porque a gente sempre tem em mente, né, que somos pecadores porque pecamos, entendeu? Mas é exatamente esse é o... Diga. Toma um sentido bem diferente mesmo. É por isso, gente, exatamente por isso, Rosângela, que um adestramento moral não resolve. Por exemplo, o cara entra numa igreja que é muito rigorosa, aí não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, a Jesus falou, não tem problema. O problema não é esse. Por quê? Porque você pode não adulterar, mas não ser seu coração. Ou seja, todo o que o indivíduo faz por fora não é suficiente se seu coração está distante de Deus. Então, tem indivíduos, por exemplo, é o que Jesus fala, né? Você nunca matou ninguém, mas no seu coração você odeia seu irmão. Você é criminoso igualzinho. Por quê? Porque às vezes a gente não mata porque a gente não quer ser preso, porque a gente não quer jogar nosso nome na lama. Então, um monte de coisa que a gente não faz, não é porque nós queremos agradar a Deus. Porque nos falta coragem. Sim. Pastor Lázaro, o senhor pode repetir, por favor? Porque cortou um pouquinho. Aí eu queria tanto ouvir o que o senhor disse a Rosângela. Pode retroceder só um pouquinho e falar de novo? Eu não sei se eu lembro, não, mas eu vou tentar. Você falou o seguinte, que o problema todo da religiosidade, da religião, é porque ela adestra comportamentos. Não sei se eu falei assim, não, mas é mais ou menos isso. Então, assim, você entra numa igreja que chama muito rigorosa, né? Que aí o cara fala que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode... E o indivíduo, né, por uma questão social, e aí Marx pode até me ajudar melhor, porque é sociólogo, os condicionamentos, o cara vai se adestrando ali, né? Então é censurado, então se ele fizer, ele é censurado, se ele fizer, ele é rejeitado do grupo. Então, para se adequar ao grupo, o indivíduo vai tomando aquela forma, certo? Então, o cara não bebe, o cara não fica em farra, o cara não trai a esposa, o cara faz um monte de modificação. Mas isso não é suficiente. Tratar isso não é suficiente. É exatamente nesse ponto que Jesus toca quando ele fala lá, o visto que foi dito aos antigos, não adulterarás. Por que ele não adulterará, não adulterar os antigos cumpriam isso fielmente? Porque sabiam que se adulterar, ou melhor, eles não adulteravam não para agradar a Deus, mas com medo de ser apedrejado. Lembra da mulher? Pega em ato de adultério? Então você acha o seguinte, ó, você está numa sociedade que quem adultera é apedrejado no meio da rua. As pessoas, teoricamente, não vão apedrejar. A pergunta é, não vão adulterar. A pergunta é, não vão adulterar porque amam a Deus ou porque tem medo de ser apedrejado em praça pública?
Entenderam? Aí Jesus falou, não, isso aí não é um problema, porque você pode fazer ou deixar de fazer uma série de coisas só pela imposição da sociedade. Mas eu quero chamar a atenção para vocês no seu coração. Se o seu coração pertence a Deus ou não pertence a Deus. Então, se pertence a Deus, você vai ver o pecado sempre como um acidente, como algo que você não queria que acontecesse. Mas acontece porque nós estamos em um corpo de morte, como Paulo fala. Mas quem não pertence a Deus fica dando justificativas para o seu pecado, para o seu erro. Fica arrumando, fica fazendo com que ele seja mais palatável para essa sociedade. É mais ou menos um indivíduo que é, um exemplo, um indivíduo que é violento. O cara é violento mesmo. E aí um dia alguém confronta ele, rapaz, que é isso? Ele, também perdi minha paciência, fulano de tal fez isso, isso e isso. O que ele está fazendo ali, gente? Ele está arrumando para a sociedade aceitar e falar, então, realmente, né, ele brigou porque... Então, ele não está fazendo, deixando de fazer para agradar a Deus. Ele está fazendo e deixando de fazer para agradar a sociedade. Acho que ficou claro, né? Então, o problema do pecado é esse. Então, assim, não estou dizendo que fazer essas coisas não sejam pecados. É pecado. É um sinal de que nós estamos distantes de Deus. Mas é importante que a gente perceba o pecado como uma condição existencial e não apenas de comportamento. Pastor. Então, pecamos, erramos, porque nós estamos em um erro, e não o contrário. Diga, Cora. Uma pergunta. Então, esse entendimento, essa confusão que é feita, né, justifica algumas pessoas que a gente compreende. Algumas pessoas que dizem, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço isso e isso, eu sou crente, sou quase crente. Então, eu acho que foi esse pensamento que gerou essa atitude. É uma atitude Exatamente. Externa, não é isso? Pronto. Exatamente. E isso é muito grave. E nós, cristãos, comunicamos essa mensagem equivocadíssima e perigosíssima. E por que ela é equivocada e perigosa? Porque ela coloca como a solução do problema humano um adestramento social e não a conversão a Cristo. Ou seja, o problema da humanidade é resolvido com polidez, com etiqueta, com boa convivência. E não, para nós cristãos, o problema do ser humano é o pecado. E o pecado só pode ser resolvido pelo Cristo. Olha como isso é grave. Oi. Isso me faz pensar, pastor. Peraí, calma aí, que eu já não sei mais quem está falando. Quem é agora? Luzia ou quem? Luzia primeiro, depois outra pessoa que eu não sei quem é. Depois a Sara, eu acho. Então pronto. Então, pastor, o senhor falou aí que os homens não pecavam para não ser apedrejados e para dar uma satisfação à sociedade, para dizer que eram corretos, como hoje, até hoje, né? Mas nós, os cristãos, sabemos que não devemos pecar, porque o pecado é contra Deus. E também o senhor falou que quando a gente peca, a gente se arrepende logo, porque o pecado nos incomoda. Então, se eu vivo uma vida voltada para Cristo, eu tenho que me livrar de estar pecando. E se pecar por sei lá, alguma consequência involuntária, a gente de imediato se prostra diante de Deus e pede perdão. Que nós somos pecadores perdoados, né? Mas quando a gente não peca não peca para satisfazer a sociedade, então nós estamos fingindo. Nós estamos servindo a dois senhores, né? Então, exatamente. É o que João fala aqui. Na nossa fé, servir a Cristo e não pecar, porque isso é contra Deus. Exatamente. Então, é o que João fala aqui. Quem vive no pecado é filho do diabo, não é filho de Deus. Pois é. Porque ele não se converteu a Deus ainda. Um detalhe interessante é que Jesus fala para Nicodemos, quando Nicodemos fica tentando entender, Jesus fala assim, se você não nascer de novo, você não vai entender. O que é nascer de novo? É se converter. É pertencer a Deus. É isso que ele está falando. Enquanto você pensar que é apenas praticar o que a lei manda, é tudo questão externa. Até um ateu, gente, pode fazer o que a lei manda, se ele conseguir. Né? Se deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, um ajuste, não
pode fazer isso. Entendeu? Mas não é só isso. É muito mais. Com certeza não. Ah. Verdade. Obrigada, pastor. O que mais? Nada, irmã. O que mais? Me faz lembrar, pastor, que Sara, depois a irmã Vilma. em algumas situações a pessoa só pega quando o outro descobre. Quando a gente vai lembrar dessas várias regras, né, que a igreja acaba estabelecendo, de comportamento, a gente percebe que só é pecado quando o outro descobre. Enquanto não for descoberto, não é pecado. E eu sou professora do ensino superior e do ensino médio. E digo com muita tristeza que entre os meus alunos mais problemáticos, dentre os mais problemáticos, estão ali encabeçando os crentes. Alunos que fazem plágio. E aí só é plágio quando o professor descobre. Enquanto o professor não descobrir, não é plágio. Alunos que colam, que fazem, que mentem. Nessa época de pandemia mesmo, que eu tive de aluna e aluno que tinham problemas no telefone celular, que não podiam assistir aula porque estava com problema no celular, e que no mesmo dia, no mesmo horário, estava em uma outra situação, em outro lugar, fazendo stories, e os alunos viam e disseram: "Ah, professora, fulano de tal, não disse aqui na sala que não podia assistir aula porque o telefone estava quebrado, mas está fazendo stories. Ela não é crente?" E aí sempre vem com: "E ela não é crente?" Né? Então, em muitas situações mesmo, só passa a ser pecado quando é descoberto. Exato. Enquanto não é descoberto, enquanto aquilo ali não se torna público, ou uma outra pessoa que vai ser atingida por aquilo dali, né, descobre. Enquanto isso não acontece, a pessoa continua fazendo. E aí Exato. vem E aí a diferença... Desculpa, continue. E aí vem a nossa reflexão acerca disso, né? O quanto Exato. nós, enquanto cristãos, compreendemos o que é pecado, o que é estar em pecado, né? Ou qualquer coisa parecida com isso. Exatamente. E aí a diferença entre arrependimento e remorso. Porque é o seguinte, se eu fui pego roubando e alguém me confronta, a minha reação ali é de um remorso de que, opa, me pegaram, que tristeza, ou de arrependimento que, pô, não poderia estar fazendo isso, eu preciso mudar. Se for um remorso apenas, o remorso ele vai surgir somente quando alguém me pegou. Quando alguém me pegou no flagra. Enquanto não pegou, então ele continuando. E é por isso que é sempre importante a gente perguntar se aquela reação é apenas fruto de um remorso, né, de uma, oh, que pena, ou de um realmente arrependimento. Né? Mas acho que a irmã Vilma ia falar alguma coisa também. Quero sim, pastor. Com relação ao pecado, o senhor falou agora, eu vou perguntar, e o senhor vai se eu concordo ou não. Quando o senhor falou sobre adultério, sobre não vou adulterar, não adultério porque eu vou ser apedrejado. Independe, então, só Deus, ou só Jesus sabe do coração. Então, se eu não fosse apedrejado, eu adulteraria. Então, esse pecado está externo, está no coração. Independente, a pessoa poderia dizer, não, eu não vou adulterar, é pecado, independente de ser apedrejado ou não. Eu não farei, não faço isso, não faço aquilo. E outra coisa, quando é assim, eu não bebo, eu não jogo, porque eu sou crente. Então, se não fosse crente, faria isso. Então, é necessário dizer, não, eu acho que não é digno, que não é justo, que não é correto eu beber, eu jogar, eu roubar, isso não é correto, meu coração está dizendo isso, é porque o meu coração está dizendo isso, ou é porque eu sou crente. Se eu não fosse crente, eu faria isso. Olha, eu não vou beber, não. Eu sou crente, eu não vou fazer isso, não. Eu sou crente. Então, às vezes eu tenho uma dúvida. Não está na testa escrito, eu sou crente. Aí a gente vai a uma festa, é convidado a uma festa, a gente mostra pelo nosso comportamento, pelo nosso caráter, a gente está socialmente, a gente está vivendo no mundo, a gente não está fora do mundo. Aí a gente vê uma série de coisas acontecendo ali naquela festa, mas a gente não faz. E as pessoas notam que nós somos diferentes, aí vem e pergunta. Aí eu digo, não, eu não vou beber não, eu não gosto, eu não tenho costume. Ou eu vou dizer, não, eu não bebo não porque eu sou crente. A minha lei, já ouvi gente dizer assim, a minha lei não permite. É pecado eu fazer isso ou aquilo. Já ouvi pessoas falar isso, a minha lei não permite.
Aí, Eu sou da lei dos crentes. aí, totalmente, aí a gente fica assim, eu não faço isso, eu não faço aquilo no nosso coração. Aí, como o senhor falou, eu não faço porque vai me acontecer algo errado ou porque eu sei que é pecado. Porque todos nós, como o senhor falou aí, e nós concordamos que todos nós somos pecadores. Aí, quando a gente peca, a gente vê até o Espírito Santo nos entristece, a gente se arrepende, a gente cai na real, a gente entende que aquilo realmente é pecado e que a gente fez aquilo que não deveria ser feito, independente, às vezes até de ser crente ou não. Como cristão, como o nosso coração está dizendo, porque Jesus, Deus sabe do nosso coração, se a gente está correto ou não. Então, eu tinha essa dúvida, o senhor mais ou menos tirou a dúvida agora, com relação a você não faz por isso, não faz por aquilo. Então, você não faz por ser crente, ou você não faz porque você vai morrer, você vai ser preso, você vai ser apedrejado, você vai ser conhecido na sociedade que você é isso, aquilo. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu já vi pessoas, já ouvi, não neguei até relatar nomes, que preferiam fazer esse negócio com pessoas ímpias, com pessoas do mundo, como eles dizem, do que negociar com o crente. Porque eu já negociei com fulano e tal, o crente se dizia crente e me enrolou, e não me pagou, e não fez aquilo outro outro. Eu já ouvi esses comentários. Então, eu prefiro Eu também negociar já com vi um bocado. então, isso aí o comportamento, nós não somos israelitas, só é ser cristão. Eu tenho, assim, uma dúvida com relação. O senhor falou no Vamos lá. agora, falando. Vamos lá, ver se eu Rapidinho, só consigo antes de você ajudar. falar, só uma observação sobre o que a irmã Vilma falou, sobre crente em festa, né? Eu já ouvi muito isso, né? Não bebo porque sou crente, mas aí pratica gula. Compensa do outro lado. Não bebe, mas pratica gula com a cara mais crente deste mundo. Viciado em Coca-Cola. Pois é. Vamos lá. Então, vamos lá. Pedro estava procurando aqui o texto e não achei. Pedro tem uma expressão que eu acho interessantíssima. Eu sempre cito. Você saiu. Tá, meu irmão, pode falar. Quem é? Vilma ou Cora? Oi, Eu queria falar, pastor, não sei se a irmã Vilma também queria. Deixa Deixa a Vilma falar primeiro, Cora. Depois você, Cora. Deixa eu concluir, por favor, que eu lembrei agora. Aí ele era temperamental. E entre os apóstolos, ele falava de tudo. Ele falava, até mesmo quando as pessoas queriam se aproximar de Jesus, ele dizia, não atrapalhe, não incomode o mestre. Ele tinha discussão entre os outros, entre os outros apóstolos. Ele sempre tinha uma resposta dura. No entanto, a gente sabe que um homem de Deus ficou um apóstolo muito confiado a Jesus. Quando Jesus ia para qualquer canto, entre todos os 12, ele chamava João, que era o João e Tiago, e Pedro, geralmente eram os três que o acompanhavam, mas, no entanto, eles discutiam até mesmo com os irmãos cristãos, os apóstolos. Ele, Pedro, por que você é assim? Por que você reclama de tudo? Tudo que a gente faz, você diz, você é o certinho? Só você que é o certinho? E ele reclamava, até mesmo na caminhada com Jesus. No entanto, o Pedro era cristão. Isso? Isso aí. Pedro era agente da gente. Pedro era igualzinho a gente. Mas vamos lá. Eu vou tentar amarrar essas pontas aí. Vocês estão só dificultando o trabalho, mas vamos lá. Mas então, juntando com a Sara, só colocando mais lenha nessa fogueira. Me responder de zagueiro, viu, Cora? Vamos lá. Não, vou responder tudo. Vamos lá, vou tentar responder tudo. Então, botando um pouco mais de lenha na fogueira de Sara, quando Sara falou sobre essas vergonhas que a gente passa, as pessoas confrontarem a gente, mas não é crente, em contraponto disso, eu já falei para vocês, eu trabalhei 2 anos numa escola esotérica, e eles, eu tinha receio até de passar na frente, né? Depois eu fui contratada por eles e eu encarei. Eu quero saber como é que funciona essa coisa. Tinha duende, fada, bruxa, era toda a qualidade de credo, eles são politeístas, então quando você entrava tinha Buda, tinha aquele gatinho, era shintoísmo misturado com toda sorte de deuses que eles adoram. Agora pense num acolhimento.
que quando você chegava na porta, eles deixavam lá roupas para serem doadas para as pessoas. Pense que eu não sei se eu os acolheria na minha igreja, como eles me acolheram lá. Pense que eles fazem jejum, que eles têm... Então, em termos de usos e costumes, muitos deles não usam álcool, não comem carne, têm uma alimentação extremamente regrada. Eu nunca vi entre eles uma pessoa assim, com obesidade, né? Eles cuidam muito bem da saúde. Então, envolvem diversas entidades. Aí eu fico pensando assim, graças a Deus que eu compreendi assim um pouco antes, justamente por conta da rejeição que eu tinha pela forma de vestir na igreja, pela forma de cantar. As canções que eu gostava sempre eram muito brasileiras, muito nordestinas. Eu sofri muito rejeição do povo de Deus e, graças a Deus, eu não me afastei da presença de Jesus, porque eu não conseguia fazer uma leitura desse Jesus que dizia que aquilo não era, que aquilo era, né? E o fato de ter sido filha de um homem que não era evangélico. Então, eu conseguia fazer um pouquinho de discernimento dessas coisas. Então, fica complicado para a gente quando a gente sustenta os usos e os costumes, essas práticas, porque todos os esotéricos, inclusive o pessoal do candomblé, eles têm uma rigidez de coisas que eles não fazem e de coisas que eles fazem e que deixa a gente no chinelo. Se fosse por aí, pelos usos e costumes, os esotéricos, os espíritas, pelas suas caridades, pela forma como eles agem com as pessoas, estariam lá na frente. Aquelas coisas das prostitutas nos precederem no reino, sabe? Então, é só botando um pouquinho mais de lenha nessa fogueira. Vai lá, pastor Lázaro. Vamos lá, gente. Eu vou procurar um caminho para tentar entrar aí nesse emaranhado. Tem um caminho que eu vou encontrar, que eu vou tentar o seguinte. 2 Pedro, capítulo 1, tem uma expressão que eu gosto bastante. Pedro fala assim, ó, a partir do verso 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina. Eu acho extraordinário isso aqui. E ele continua. E fugisse da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ele continua. O que Pedro diz para a gente aqui? Que a gente foge da cobiça, das coisas que há no mundo, da corrupção que há no mundo, não porque somos certinhos, não porque somos evoluídos, mas porque nós somos coparticipantes da natureza divina. Ou seja, nós não somos mais coparticipantes do mundo que jaz no maligno. Nós somos coparticipantes de uma outra natureza. Nós somos diferentes. E, em sendo diferentes, nós não fazemos as mesmas coisas, não porque somos melhores, mas porque somos diferentes. Então, assim, o pecado, ele passa a ser algo estranho para aquele que tem a natureza divina, porque em Deus não há pecado. E é por isso que, se alguém se converteu e comete pecado, porque ainda enquanto estivermos nesse corpo, estaremos sujeitos, vulneráveis, né? O que Jesus fala lá para os discípulos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, ou seja, a carne é vulnerável. A carne nunca estará em um estado de bloqueio do pecado. Não tem como você viver bloqueado pelo pecado enquanto estiver nessa carne. Você estará sempre, por mais santo que você seja, você sempre estará vulnerável. E vulnerável é aquilo que está exposto, né? Estamos vulneráveis ao vírus. Ninguém, por mais que tenha histórico de atleta, saindo na rua pode garantir que vai sair, voltar bem, vai se contaminar e vai passar pelo vírus. A gente não tem isso. Por quê? Porque nós estamos vulneráveis. Né? Já tive o vírus. A gente está ouvindo falar de reinfecção. Isso acontece porque nosso corpo é vulnerável, assim como há no pecado. Ainda que seu espírito seja pronto, você está nesse corpo. Só que o pecado nesse corpo, que tem o espírito pronto,
toda vez que o pecado chega, ele causa estranheza, desconforto. Então, vou dar o exemplo da festa. Você está numa festa e as pessoas estão fazendo coisas erradas, você pode até não estar fazendo. Mas se você percebe que o clima não está legal, você consegue se sentir desconfortável. Aí não tem assunto, aí você não tem cara, não sabe de colocar as mãos, sabe aquele momento que você não sabe o que fazer, cruza os braços e fique quieto. O que está acontecendo ali? O ambiente não é para você. Você não precisa de alguém que fique, você não é crente, está sentado aqui, está fazendo isso. Não. Se você tem o Espírito Santo, você vai perceber que você já comeu demais. Chega. Que aquele docinho a mais ali vai ser bom. Então, é isso, irmã Vilma. Você deixa de fazer, não é porque o pastor vai ficar sabendo, não é porque sua igreja proíbe, não é porque está na lei dos crentes, nesse aspecto. Porque você faz parte de uma outra natureza. Então, fazer o que faz, deixar de fazer o que deixa, tem uma questão de comunhão com Deus. De comunhão com Deus. E por estar em comunhão com Deus, você deixa de fazer. E aí, o interessante disso é que essa comunhão quebra com esses padrões que julga quem toma cerveja, mas aceita muito bem um glutão. Que condena um adúltero, mas que senta na roda para fazer fofoca. Para a sociedade, essas coisas são bem avistáveis, a gente faz vista grossa. Mas para quem tem o Espírito Santo, tudo isso causa incômodo, desconforto. É por isso que Jesus convida a gente para o novo nascimento, e não apenas para fazer parte de uma nova religião. É por isso que a gente não fica preso a usos e costumes. E aí é o seguinte, também por outro lado, alguém que tem comunhão com Deus, ele vai fazer o que a lei manda. É o que Paulo fala, é a lei do amor. Você faz com outra motivação, e a motivação é amor. Por amar a Deus, você faz o que faz e deixa de fazer o que deixa de fazer. Não por amor à lei propriamente dita. É por isso que o princípio, o mandamento, né? Porque assim, a gente está voltando, né? Aí foi vocês que causaram, então segurem a onda aí. Se a gente pegar os 10 mandamentos, ele está estruturado em dois eixos. Um amor a Deus e amor ao próximo. Então, não ter imagem de escultura, não adorar outros deuses, não chamar o nome de Deus em vão, uma comunhão com Deus. Por outro lado, não matar, não mentir, não fazer uma comunhão com as pessoas. E aí Jesus fala que toda a lei e os profetas se resumem a um mandamento que, na verdade, é duplo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Por quê? Porque quando você ama a Deus, você não constrói ídolos. Você não cultua outros deuses. Você não blasfema o nome de Deus. E quando você ama as pessoas, você não mata, você não rouba, você não faz nada de mal às pessoas. É por isso que a lei do cristão é a lei do amor. Porque tudo que um cristão faz, ele faz motivado ao amor. Ou amor às pessoas, ou amor a Deus. É isso. Resolveu o problema aí, gente? Pastor Lázaro, eu queria que o senhor me permitisse ler os primeiros versículos do Salmo 1. Porque o livro dos Salmos é antes do Novo Testamento, né? Mas quando a gente lê esses versículos, a gente reverte a nossa mente a Jesus. A comparar esses primeiros versículos do Salmo 1 com o que Jesus pede. Nós, pecadores arrependidos, crentes em Jesus Cristo, como é que ele fala? Né? Ele já se arrependeu, já aceitou a vida com Cristo, então você tem que praticar. Não praticar, bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente, no nosso pensamento, claro que não, que a gente é entendido, graças a Deus, e sabe que a roda dos escarnecedores são aquelas pessoas que não estão nem aí para Deus, não tem compromisso nenhum com nada, né? Que vive a mercê, fazendo tudo o que acha que é certo, porque ele não deve nada a ninguém, paga com o dinheiro dele, né? Trabalha para se manter, é por aí. O senhor está entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas sim, é justamente o que Jesus fala para nós. A partir do momento que você aceitou a viver uma vida com Cristo, você não pode estar praticando essas coisas simplesmente porque você não está bebendo ali com os outros, né? Mas você está participando de quê? De ouvir coisas coisas que atingem a sua moral como pessoa, e quando você percebe essas coisas, você quer sair de perto. Não importa se você está participando de um copo de cerveja ou não. Você apenas está ali, naquela rodinha de amigos, numa festa, né? Bares, é impossível a gente
participar, né? Graças a Deus. Mas assim, e eu tive um pastor que ele me disse uma vez, ele falou o seguinte: não, a senhora pode estar no meio de qualquer pessoa. As pessoas estão praticando as coisas erradas, você está por ali como sendo testemunha de Jesus. Não é porque você está naquela roda que você está participando, que você está praticando as coisas que eles estão praticando. Aí eu perguntei, mas pastor, é o seguinte, as pessoas que não me conhecem, não conhecem a minha vida, vamos dizer, religiosa, a fé que eu pratico, como vão me julgar? Igual aqueles que estão ali fazendo essas coisas, as quais eu não vou praticar. Então, eu acho que quando a gente tem uma vida com Cristo, a gente procura viver essa mensagem aqui do Salmo 1, né? Para não cair em erros e não sair por aí sendo julgado como qualquer pessoa, né? Eu acho que esse é o problema. Entendi. Mas aí, esse conselho que é problemático, a gente usar uma vara de medir para todas as coisas. Porque tem lugares que você não pode estar mesmo não, enquanto cristão. Ah, mas eu não estou fazendo, mas ali não cabe. Não. Mas tem lugares que pode ser uma situação semelhante e que a sua vida ali é um testemunho. Vou dar um exemplo. Uma festa do trabalho, uma festa de família. Nossa. Na festa de trabalho, as pessoas não sabem que você é crente. Então, ali talvez não seja um ambiente tão adequado para você. Mas numa festa de família, todo mundo sabe que você é crente. E ali talvez você exerça um testemunho. Ah, pastor, então qual é a regra? A regra é você saber que você tem o Espírito Santo em você e você que vai medir. Esse é um ponto importante, gente. Da autonomia que o Evangelho nos convida. E isso é difícil. Eu vejo que muitos colegas pastores não fazem isso porque gosta sempre de ficar dizendo que as pessoas devem ou não fazer. Graças a Deus que eu não tenho esse compromisso. Não sou eu que vou dizer a você se você deve fazer ou não, se você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, eu vou sentar nessa roda aqui, todo mundo aqui é descrente, mas eu vou sentar aqui e eu entendo que aqui eu não estou negando a Cristo. Aqui eu não estou dando mau testemunho. Em outros ambientes você fala, não, ali só tem crente, mas eu não vou sentar ali, eu não vou encostar ali não, porque mesmo sendo só crente, mas aquele ambiente ali vai me fazer mal, eu não vou. Como é que se julga isso? O Espírito Santo e o compromisso que nós temos com o Espírito Santo. Paulo fala algo interessantíssimo, que é sobre entristecer o Espírito. Todo crente tem um Espírito. Mas tem aqueles que ele fala que alcançou a plenitude do Espírito, está em comunhão, submisso ao Espírito, e tem aquele que entristece o Espírito. Como é que se dosa isso? A sua comunhão com Deus. Então, quando você precisa de alguém que fica o tempo todo dizendo pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, a gente resume a ética cristã, a espiritualidade cristã, a uma burocracia religiosa de regras de sem fim de pode, não pode, pode, não pode. E o caminho não é esse. O caminho é ter comunhão com o Espírito, é nascer de novo. Porque, como eu disse, quem nasce de novo consegue distinguir muito bem, tem discernimento para perceber essas coisas. E se tiver dúvida, vai ter aquele desconforto. Fala, não sei. E na dúvida, cai fora. A senhora estava falando aí de sentar na roda dos escarnecedores. E para quem quem nasceu negro e morou em periferia, o conselho dos meus pais sempre é o seguinte: não se junte com porcos, porque farelo come. E eu sempre, meus pais diziam a mesma coisa para mim. Porque na hora que a polícia chega, não quer saber quem é bonzinho e quem não é bonzinho. É o conselho que jovem negro de periferia ouve. Quando a polícia chega, não quer saber quem... Exatamente. E aí serve para isso que a senhora falou. Ok, gente? Obrigada, Deus abençoe. Amém. Ok, gente. Podemos sair do pecado ou a gente vai permanecer no pecado? Porque o conselho é sair do pecado. Vamos sair disso. Vamos sair. Então aqui, qual é a denúncia? A denúncia... Vamos lá. Então, eu acho que esse texto de João, depois leiam, por favor, esse texto de João, aí, 1 João, capítulo 3, que dá para a gente entender muito bem essa lógica aí, tá? Oi, irmã Vilma. Eu vou sair um pouco, por favor, tá ok? Eu estou... Oi? Eu estou saindo agora. Ah, tá bom, minha irmã. Vai na paz. Vai na paz. Alguém mais ia falar alguma coisa aí, gente? Ok? Alguém ligou o microfone e eu vi a voz masculina aí. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Então, vou seguir. Vou terminar só essa parte aqui. Na semana que vem a gente continua, porque eu sabia que a gente ia ficar preso. Então, a denúncia é essa. Todos somos pecadores, tá? Mas é importante a gente distinguir o pecado como uma transgressão, uma falha que acontece, e o pecado contra esse afastamento de Deus. Ou seja, nós não estamos mais distantes de Deus. Então, a transgressão
é tratada como um acidente. Né? É o que João fala. Quem vive com Deus não vive no pecado. O pecado é sempre um acidente. É sempre algo que acontece e me causa desconforto e eu volto para corrigir. Quem não tem comunhão com Deus, não. Vive no pecado e está ali se esbaldando, e está tranquilo, está normal, se justifica, se explica. Não é isso para a gente. Pecado, para um cristão, ele não cabe a justificativa e a desculpa. Cabe o arrependimento e a mudança de atitude. É diferente como é que o crente trata com a relação do pecado. Por quê? Porque, como eu disse aqui, nós pecamos, né? Os pecadores, eles vivem na prática do pecado, mas os cristãos não. Então, pecamos porque somos pecadores e não somos pecadores porque pecamos, tá bom? E aqui, 3 denúncias de Pedro nesse sermão. Vocês entregaram ele para ser morto, vocês negaram ele publicamente e vocês mataram o autor da vida. As 3 denúncias é essa. Por que vocês são os pecadores? Porque em todos nós há alguém que negou a Jesus, há alguém que entregou Jesus, ele morreu por nós, e há alguém que matou Jesus. Então, não foram os romanos que mataram Jesus, e sim todos aqueles que pecaram, ok? Gente, como já está no horário avançado, para a gente não fazer o restante correndo, porque o restante requer uma construção, a gente vai ter que voltar em outros textos, a gente vai fazer uma pausa, e na semana que vem a gente retoma a partir e terminamos esses 2 pontos sobre o sermão que está faltando. Ok assim? Tá bom, gente? Tem gente ainda aí, pessoal? Tem. Tá muito bom. Tem, tá pastor. muito bom. Ok? Eu tô aqui. Tem sim, tá Eu tô certo. aqui ainda. Rapaz, eu só tô Eu vendo amo. nomes aqui. Eu só tô vendo nomes aqui. Mas eu tô Pronto. aqui. Pronto. também Então, tô. semana que vem a gente continua para a gente fazer com calma, porque aí a gente aproveita melhor, tá bom? Sobre o que foi abordado até então, aí alguém quer fazer mais algum comentário? Tem alguma contribuição, alguma dúvida? Ah, vocês são tão bonzinhos, gente. Ninguém quer falar nada, não, é? Ou todo mundo já tá com fome já? 12. Fome. As coisas boas. Então, semana que vem a gente continua. Pastor Lázaro, Diga, pastor Renato. é rapidinho, lembrando aí a fala da irmã Sara, né? Enquanto professora do ensino médio. Uma das coisas que eu não consegui suportar e me manter como professor é que, infelizmente, lá também o aluno que mais me dava trabalho era crente. Quando eu sabia que eles iam colar de qualquer jeito, eu decretei, ó, faz o seguinte, eu sei que vocês vão colar mesmo, pode colar. Me entreguei. Mas é realmente Mas a Bíblia fala assim, ó, resistir aos alunos colão e eles fugirão de vocês. Mas ele disse, se o aluno não colar, não se forma, tem alguma coisa assim que ele diz, né? Não cola, não se forma, sei lá. Quem cola não sai da Cola escola. não sai da escola. Então... Aí eu digo, bom, eu não sou o Espírito Santo para convencer esse povo, eles vão colar mesmo, então deixa pra lá. Não, gente, a questão do pecado ela é problemática em si, senão não seria chamada de pecado. Mas eu ia falar uma coisa, mas ia sair do contexto na fala de Cora, mas acho que agora cabe. Cora falou que entre os esotéricos, entre as pessoas de outras religiões, eles fazem e tal. São hipócritas igual a gente. Conheço muitos. Né? São, conheço. São. Quando alguém fala assim, mas na igreja tem igual... Exato. Várias vezes eu conversando com alguém, as pessoas assim, mas na igreja tem muito hipócrita. Eu sempre falo igualzinho a gente. Hipócrita igual a gente. Isso. Porque assim, toda vez que a gente aponta uma superioridade moral, a gente está negando a Cristo. Não existe superioridade moral. Não existe conduta ilibada. Todos nós carecemos da... É o que Paulo fala. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então tem gente assim que consegue disfarçar mais, tem gente que camufla mais, tem gente que é mais polido. Mas em todos nós existem pessoas que negaram a Deus e estão muito aquém do que Deus deseja. Quer seja crente, quer seja não crente, quer seja de qualquer religião, não importa isso. Pecado é uma condição humana e todos os seres humanos carecem da glória de Deus em Cristo Jesus. É por isso que a mensagem do Evangelho ela é eficaz, ela é atemporal, ela precisa ser anunciada. Porque enquanto houver gente na face da terra, existirão pecadores igual a gente, que necessitam da glória de Deus. Pastor, na Amém, verdade, gente?
Pastor, só uma palavrinha só. Na verdade, o pecado nos atrapalha todos. Porque Porque apesar é palavrinha de eu mesmo, porque deixar, palavrão é pecado. porque apesar de eu deixar eles colarem, eles eram tão pecadores. Eu escrevi um cada doidice lá na tentativa de copiar um do outro. Eu digo, o que é isso aqui, rapaz? Eu só posso lhe dar zero, aqui não tem nada escrito aqui, tá uma bagunça. Eles ficam, mesmo assim, deixando eles colar, nem colar eles sabiam. Então, nem orar a gente sabe. A gente é uma tragédia mesmo. Só Jesus mesmo, né? Só Jesus. Para aguentar. Só Jesus. Jesus tem cada filho, né, gente? Mas vamos lá. Deus abençoe. Tenham todos uma boa tarde, bom almoço. Não cometam a gula. Aí Sara já nos exortou. Não cometam a gula. Não cometam a preguiça de ficar dormindo a tarde inteira. De noite a gente tem culto. Deus abençoe. Fique na paz de Jesus. Vou prometer, pastor. Eu estou merecendo. A João fala, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar... Deus abençoe, gente. Fiquem na paz. Até a noite, se Deus quiser.